que você esteja muito bem. Eu não sei, não decidi ainda qual dia em que eu vou soltar esse vídeo. Então não sei qual dia que você vai estar assistindo. Mas desejo que você esteja tendo um bom dia. E que esse vídeo torne o seu dia melhor ainda. O tema que a gente vai tratar, que a gente vai conversar hoje, ele foi ministrado no meu coração por muitos anos, mas como o Senhor tem um tempo específico para que cada coisa aconteça, eu só consegui falar sobre ele hoje, especificamente, e falar o que estava dentro do meu coração, mas que eu não conseguia expor em palavras, né? E aprove ao Senhor que hoje fosse o dia pra gente fazer isso, e espero que seu coração esteja aberto e sensível ao que o Senhor vai falar hoje. Pois bem, eu cresci na igreja. Desde os 2 meses que eu tô dentro da igreja. Então eu fui uma criança crente, uma adolescente crente, agora eu sou uma jovem crente. E sempre eu ouvi o discurso, os comentários, né, de pessoas não cristãs sobre pessoas cristãs. E muitas vezes esses comentários vinham como uma forma de ataque à minha identidade como cristã, né? Porque as pessoas sabiam que eu era cristã e teciam esses comentários. Só que eu observava que eram comentários de 2 tipos. Muitas vezes eram comentários realmente em tom de zombaria, zombando da minha fé, zombando dos meus valores, enfim, e de outras pessoas. E de outras pessoas que também compartilham a mesma fé que eu, a fé cristã. E o outro tipo de comentário era aquele comentário que não tinha um tom de zombaria, ele tinha realmente um tom de análise e tinha o intuito de expor o descontentamento com a grande diferença entre o que as pessoas que se diziam cristãs falavam e o que elas faziam. Então, esse tipo de comentário analisava essa hipocrisia, nessa ponte da hipocrisia que separa aquilo que você fala daquilo que você faz. E para esse segundo tipo de comentários, eu realmente ficava preocupada. Os outros eu não ligava muito porque já era o normal, já era o esperado. Mas para esse segundo tipo de comentário, eu sempre ficava pensando pensando sobre mim mesma, né? Como que eu poderia não ser o alvo desses comentários e como eu poderia responder como cristã a esses comentários, não entendendo como um ataque, mas como uma dúvida, né? Como uma questão que deveria ser respondida à luz da Bíblia. E esse é o primeiro tipo de cenário que eu sempre observei desde que eu era criança, como uma pessoa que está na igreja e aceitou Jesus desde criança, né? Esse é o primeiro cenário. O segundo é o que eu observo até hoje entre os próprios cristãos, entre a gente que está na comunidade cristã, entre si e as pessoas cristãs e as pessoas que não têm a mesma fé, que são as discussões, sabe? Os embates que são muito acalorados e que muitas vezes são desnecessários, muitas vezes têm o intuito apenas de inflar o ego de alguma das partes. E eu vejo muitas vezes cristãos se envolvendo nesses assuntos, nessas questões que deveriam ter o fim de explicar a fé, de apresentar a fé para aqueles que não conhecem, ou de, entre cristãos, de um edificar o outro. Mas o que acontece é que muitas vezes as ações e as falas das pessoas que se dizem cristãs, elas têm um intuito muito mais de inflar o ego e defender o ponto de vista pessoal daquela pessoa do que falar do evangelho, né? Então, muitas situações
em que um tá apontando o erro do outro, aquele não exatamente o que a Bíblia tá falando, mas aquilo que eu considero errado e você tá fazendo, então eu vou fazer valer o meu ponto de vista sobre aquilo que eu acredito ser certo que você não tá fazendo. Ou o famoso dedo de que você aponta pra pessoa julgando ela, uma pessoa que não tem a mesma fé que você. E aí você não tem o objetivo de mostrar Jesus para aquela pessoa, você tem o objetivo de dizer que ela tá errada. E esse não é o objetivo do evangelho, sabe? O objetivo do evangelho é apresentar Jesus, né? A partir da exposição do erro da pessoa, mas não é julgar, condenar a pessoa, até porque esse não é o nosso papel, sabe? Mas aí eu fico me perguntando, em todas essas situações que são tão distantes do evangelho, sabe? Todas essas ações, todas essas palavras que são tão contrárias ao que a Bíblia ensina, né, sobre a postura cristã, sobre a conduta cristã. E eu fico pensando, meu Deus, o principal pensamento que eu tenho é esse. Desde sempre, eu sempre esteve no meu coração. É que, cara, isso não aconteceria se as pessoas cristãs, se aquelas pessoas que se dizem crentes, elas tivessem o Espírito Santo. Simplesmente. Se elas tivessem o Espírito Santo, elas não teriam essas ações, elas não teriam essas falas. Se elas tivessem o Espírito Santo, as conversas entre crentes e crentes terminariam na edificação de ambas as partes. E se elas tivessem o Espírito Santo, a conversa, os debates entre cristãos e não cristãos apresentaria Cristo, sabe? Terminaria em salvação. Ou pelo menos na pregação do Evangelho, sabe? Que o final da pregação do Evangelho é a salvação, é a transformação de uma pessoa. Mas nunca isso acontece, sabe? As pessoas saem de dentro dos discursos, dos debates, com raiva, ou, sabe, com descontentamento, com olhando para aquela outra pessoa como inferior de alguma forma, ou, sei lá, como uma pessoa que não é dotada de inteligência, enfim. E tudo isso, todas essas situações, se resolveriam ou sequer existiriam se as pessoas que se dizem cristãs tivessem realmente o Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar. Toda essa introdução foi para apresentar a importância do Espírito Santo em duas coisas. Tanto na identidade de uma pessoa como cristã, e também na preparação da noiva de Cristo para a volta do Senhor. E talvez seja um pouco complexo, ou não tão complexo assim, mas com alguns detalhes, e aí eu vou convidar você para ouvir com muita calma, tá bom? Eu vou tentar explicar meu ponto de vista da maneira mais simples possível, tá bom? Vamos lá. Como que eu sei que eu sou crente, que eu sou cristão de verdade? Como que eu sei? A principal coisa não é você ir para a igreja todo domingo, não é a forma de você se vestir, não é você não falar palavrão, não é você não usar drogas, não é você se prostituir, não se prostituir. Não é nada disso, não é nada exterior. A sua identidade como cristão, é marcada pela presença do Espírito Santo na sua vida. E aí, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Efésios, capítulo 1, o verso 13, diz assim: Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que é que esse versículo quer dizer? O que é que esses dois versículos querem dizer? Bom, a gente vai imaginar a gente conversando com Jesus, sabe? E aí Jesus diz assim, a mesma coisa que ele diz em João 14, ele diz: olha, eu vou voltar para buscar vocês, porque vocês são meus. Eu comprei vocês com meu sangue, vocês são meus. E aí, como ele diz lá em João 14, eu vou voltar e buscar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam também.
E aí a gente pergunta assim, tá, Senhor, mas qual é a garantia que eu tenho disso que o Senhor está falando? Que o Senhor vai voltar e vai me levar para junto do Senhor e onde o Senhor estiver eu vou estar também. E aí o Senhor responde, eu vou lhe dar a garantia do meu Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é a garantia que nós temos de que nós pertencemos ao Senhor, que nós somos comprados por Ele e que nós vamos ser buscados, nós vamos ser arrebatados com o Senhor, que Ele vem buscar a gente. Essa é a garantia que nós temos. A Bíblia fala que Ele é o penhor, né? Nós temos o penhor do Espírito e nós temos o selo, nós somos selados, né? Com o Espírito Santo. Então isso afirma que nós somos realmente cristãos, que nós pertencemos a Cristo de verdade. Então, se uma pessoa diz, eu sou crente, eu sou cristã, e ela não tem o Espírito Santo, eu tenho uma notícia para lhe dar. Provavelmente você tem que rever a sua fé, rever a sua identidade como cristã, certo? Como uma pessoa cristã. Porque o Espírito Santo, ele é o penhor que o Senhor nos deu. Ele é o selo de que nós somos propriedade do Senhor. Então não tem como eu dizer eu sou crente e eu não ter o Espírito Santo na minha vida. E aí, existe, principalmente no meu cristão pentecostal, que é o que eu estou inserida, a ideia de que a certeza de que você tem o Espírito Santo, ela é dada mediante os dons do Espírito. E principalmente o dom de línguas, né? Então, se uma pessoa fala em línguas, ela tem o Espírito Santo. E essa ideia não condiz com o que a Bíblia apresenta, tá? Porque eu posso ter muitos dons e ainda assim não ter o Espírito Santo. E como é que eu sei, então, que eu tenho o Espírito Santo? Eu sei que eu tenho o Espírito Santo pelo fruto do Espírito, pela presença do fruto do Espírito. Porque se o Espírito Santo habita em mim, ele vai ter que ter alguma manifestação em mim. Então, o Espírito Santo se manifesta a sua presença nas nossas vidas, manifesta que ele habita em nós a partir da obra dele em nós. E a obra do Espírito Santo em nós é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, se eu digo que sou cristão, que eu sou um cristão, e eu não amo as pessoas, se eu digo que eu sou cristão e não sou manso, se eu digo que sou cristão e não sou benigno, tem alguma coisa errada, sabe? Não, a conta não fecha, sabe? Porque se eu sou cristão, eu tenho um Espírito Santo, e se eu tenho um Espírito Santo, eu tenho um fruto do Espírito. É uma coisa muito simples, sabe? E o que a gente mais vê, sabe, as situações que eu falei no início, nesses debates, nesses comentários, nessas ações, tanto entre cristãos, quanto entre cristãos conversando com não cristãos, como não cristãos falando sobre cristãos, é que não existe, sabe? Não existe fruto do Espírito. Não existe mansidão, as pessoas, elas são muito agressivas nos seus discursos, os cristãos. Isso eu não tô falando para não cristãos, porque a conta é nossa, sabe? A gente é que tem essa responsabilidade, se a gente tem o Espírito Santo de fato. Não tem mansidão nas palavras, sabe? É uma agressividade com o intuito de defender aquilo que se acredita, e não exatamente o que a palavra fala, mas aquilo que eu acredito, que, cara, destoa
muito de Jesus quando ele fala que eu sou manso e humilde de coração. Ele fala, aprendei de mim, por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. E a gente não vê nem mansidão, nem humildade, a gente não vê isso, sabe? E muitas vezes, gente, falando com cristãos agora, muitas vezes nós estamos em uma conversa com uma pessoa e ela pode até não concordar com aquilo que a gente fala, mas se nós formos mansos e humildes naquilo que a gente fala, enquanto a gente fala, as pessoas vão perceber isso. E aí você vai estar pregando a Cristo, mesmo sem ser com palavras, você vai estar pregando a Cristo nas suas ações, ou na forma como você fala, você já vai estar pregando a Cristo. E aquela pessoa já vai aprender de Cristo somente através do jeito que você fala. E ela pode até não concordar com o que você está falando, mas ainda assim você vai estar pregando Cristo a ela, sabe? Com mansidão, com humildade, sabe? E se você não tem o Espírito Santo, você não vai conseguir fazer essas coisas, sabe? Eu acho que existe no meio cristão esse ego muito inflado de que eu conheci a Cristo, eu tenho a verdade, eu conheço a verdade, eu fui libertado, sabe? Eu não sou mais escravo do pecado, não sei o quê. E aí vai inflando o ego. Só que a palavra do Evangelho quebra totalmente isso. Por quê? Porque nada disso é mérito nosso, sabe? A gente continua pecador do mesmo jeito. E se não for a graça de Deus sobre a nossa vida, que seria de nós? O que difere a gente é que a gente tem a graça, a gente aceitou a graça de Deus sobre a nossa vida, sabe? A gente aceitou a Cristo. O mérito é todo dele, não tem nada nosso, sabe? E aí nesses discursos falta isso. E é uma agressividade tão grande. E aí a gente esquece que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra as pessoas. Por mais que você discorde 100% daquilo que a pessoa tá falando, a sua luta não é contra ela, sabe? A nossa luta é contra principados e potestades, sabe? E a gente tem que aprender a amar as pessoas. Senão, como é que a gente diz que tem o Espírito Santo? Como é que a gente diz que é crente se a gente não ama as pessoas, sabe? E quando a gente ama as pessoas, isso se reflete na forma como a gente trata elas. Então, por mais que você discorde 100% daquela pessoa, você ainda vai tratar ela com amor, sabe? E é isso que eu observo no meio cristão, sabe? Que eu tô inserida desde que eu me entendo por gente. Essa falta do fruto do Espírito, sabe? Do amor, da mansidão, do domínio próprio. Gente, eu fico assim. Sabe? É uma coisa tão simples. Você buscar o Espírito Santo, sabe? Não, você não tem que fazer grandes coisas, sabe? Você tem que ali no seu dia a dia, de uma forma simples, sabe? Ali no seu secreto, buscar ser cheio do Espírito Santo, sabe? Porque senão não tem como você abrir a boca e dizer, eu sou cristão, eu sou crente. Não, nada do que você fizer, nenhuma rotina sua de ir pra igreja e fazer parte da comunidade cristã, nenhuma aparência que você tiver, sabe? A santidade, a presença de Deus na nossa vida, ela influencia na nossa aparência, não o contrário, sabe? A nossa aparência, a mudança na nossa aparência é resultado da mudança que aconteceu no nosso interior, não o contrário. Não é porque eu vesti a tal roupa que eu sou mais santo. Não, mas eu estou buscando a santidade por isso vai refletir na forma como eu me visto, sabe? E também, isso não vai me fazer superior a ninguém, tá? Vale ressaltar aqui. Mas, é isso que a gente tem que buscar com uma emergência, sabe? É a presença do Espírito Santo. Porque a nossa identidade como crente e como igreja, sabe? Ela é afirmada pelo selo do Espírito, pelo penhor do Espírito, sabe? Pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Se a gente não tem, não tem. Se a gente não tem o Espírito Santo, não tem como a gente dizer que a gente é cristão, que a gente tem a Cristo. E aí, não tem também como a gente dizer que nós estamos nos preparando para a vinda do Senhor. E aí a gente entra na segunda parte desse vídeo. Existe na Bíblia uma comparação de Cristo e a igreja como um noivo e uma noiva. E
dentro dessa comparação, o Espírito Santo ele é apresentado para nós como o amigo do noivo. E como assim o amigo do noivo? Vamos lá. Na tradição judaica existia o noivo e o amigo do noivo. E o noivo, ele não tinha muito contato com a noiva antes do casamento. Então, quem fazia essa intermediação entre o noivo e a noiva era o amigo do noivo. Então, o amigo do noivo preparava a noiva para o casamento, né? Ele enviava presentes para a noiva. E aí a gente tem um exemplo disso lá em Gênesis, quando Abraão manda o servo dele buscar uma esposa para o seu filho Isaac, né? A gente tem um servo de Abraão ali em Gênesis, no capítulo 24 e versículo 22, a gente tem ele presenteando ela. Então, nós temos essa figura do amigo do noivo. E para nós, o Espírito Santo é esse amigo. Cristo é o nosso noivo, né? Que está preparando, segundo a Bíblia, está preparando a nossa morada, como ele diz em João 14. E nós estamos esperando, certo? Pelo grande dia do casamento. E o Espírito Santo, que é esse amigo, é ele quem nos prepara, é ele que nos enfeita, é ele que nos atavia, como a Bíblia diz, ou seja, que nos prepara, sabe, para encontrar com Cristo. E ele nos prepara de que forma? Manifestando em nós o seu fruto, sabe? Então, uma noiva que não tem o fruto do Espírito, ela não está preparada para o seu noivo, sabe? O fruto, a manifestação do fruto do Espírito é como nos encher de joias, sabe? É como encher uma noiva de joias, preparando ela ali para o casamento, sabe? Se a gente não tem isso, a gente é uma noiva que está despreparada, sabe? E lembra de João 14? Quando Jesus disse que o Espírito nos faria lembrar de tudo que ele tinha ensinado? Pois é. É assim que o Espírito Santo ele nos prepara para o Senhor, sabe? Para o dia do casamento. Ele nos faz lembrar de tudo que o Senhor diz, ele nos faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor nos ensina, para que a gente viva nessa prática, para que a gente não se esqueça das palavras do Senhor. E assim a gente passa a viver uma vida segundo o nosso próprio pensamento, aquilo que a gente acha que é certo, sabe? O Espírito Santo nos faz viver essa vontade, nos faz viver os ensinamentos do Senhor, sabe? Nesse cenário em que a igreja é uma noiva, Cristo é o noivo e o Espírito Santo é o amigo do noivo, bom, nesse cenário, o Espírito Santo, ele também deseja que o dia do casamento chegue. Não é só o noivo que deseja e a noiva que deseja. O Espírito Santo, que é o amigo do noivo, ele também deseja. E sabe o que acontece? O Espírito Santo, ele faz a noiva desejar, sabe? Preparando ela para o casamento, ele faz ela desejar cada vez mais o casamento, esse dia do casamento. Então, o Espírito Santo nos faz ansiar pela volta do Senhor, sabe? Em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17, diz que o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva, eles estão desejosos, estão ansiosos, estão ansiando, desejando a volta do noivo, desejando a volta do Senhor. Então, uma igreja que não tem o Espírito Santo, um crente que se diz ser crente e não tem o Espírito Santo, ele não vai ter esse desejo, ele não vai ter essa vontade, né, de que Jesus volte logo. Ele vai estar simplesmente pensando nas coisas daqui, sabe? Ele vai esquecer que aqui não é o lugar dele. Ele vai esquecer disso, se não tiver a presença do Espírito Santo na vida dele, sabe? Se não tiver o Espírito Santo na nossa vida, gente, nós não vamos parecer com Jesus. Nós não vamos, sabe? Porque o Espírito nos faz lembrar daquilo que o Senhor ensina, que o Senhor nos ensina, o Senhor nos fala. Sem o Espírito Santo, nós sequer podemos ser considerados crentes de verdade. Sem o Espírito Santo, nós não vamos desejar a volta do Senhor, sabe? Então, que a gente venha buscar cada vez mais a presença do Espírito Santo, sabe? Cada vez mais, não ter um pouco dele, mas ser completamente cheio dele, sabe? E aí sim, a gente vai poder
dizer, ter certeza de que nós somos filhos de Deus, que nós realmente somos crentes em Cristo Jesus, que nós realmente fomos comprados e que nós temos esse penhor, que nós temos essa garantia, que é o penhor do Espírito, sabe? E aí, nós vamos ver uma diferença entre aquele que serve a Deus, sabe? E aí sim a gente vai ver essa mudança de vida de verdade, que não difere entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço, sabe? Os dois vão estar em concordância. E assim as pessoas vão poder olhar e ver Cristo realmente na gente. E ver que esse evangelho, ele realmente transforma a pessoa. Ele não transforma apenas a aparência ou aquilo que ela fala, os hábitos dela. Ele realmente transforma ela por completo. E assim a gente prega a Cristo sem sequer falar, sabe? Existe essa pregação que não precisa de palavras, sabe? Que as pessoas simplesmente veem, sabe? E isso, pra mim, como cristã, me atravessa todos os dias, me incomoda todos os dias. E eu espero que a partir de hoje incomode você também, sabe? Ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade de todo crente, sabe? Não é uma opção, é uma necessidade. E é uma necessidade urgente, sabe? Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Mas se a gente tiver o Espírito Santo, esse amor, que faz parte do fruto do Espírito, ele vai continuar aceso, essa chama do amor vai continuar acesa, sabe? Eu espero que esse vídeo tenha alcançado você e que transforme você. E que leve você, assim como me levou, a desejar muito mais, ter muito mais do Espírito Santo, muito menos de nós mesmos. E muito mais cheios do Espírito Santo. E uma coisa que eu queria acrescentar também é que se você deseja realmente ser testemunha do Senhor, dar testemunho de Cristo, em Atos 1, momentos antes de Jesus voltar para o céu, os discípulos estão perguntando: Senhor, será nesse o tempo que você vai restaurar o reino a Israel? E aí Jesus diz assim: olha, não compete a você saber dos tempos que o Pai designou. Mas o que vocês precisam saber é que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito que vem do alto. E aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como na Samaria e até os confins da terra. Ou seja, para nós sermos testemunhas de Cristo, nós precisamos do Espírito. Não tem como nós anunciarmos a Cristo sem o Espírito Santo. E é por isso a necessidade urgente que nós temos de ser cheios do Espírito Santo. E é por isso que eu oro, tanto pela minha vida quanto pela sua, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia e que você seja cheia do Espírito Santo. É isso. Tchau, tchau.